Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os irmãos, em todos os lugares dos diferentes países, das diferentes cidades, povos, em todos os lugares onde Deus ha permitido sua igreja. Bem-vindos todos vocês e aqui também os irmãos que o Senhor lhes abençoa grandemente. Bem-vindo todos e aqui, pois, novamente em nosso encontro semanal de estar aqui para o ensinamento, para ver o que é que o Espírito Santo outra vez tem para nós. Sabemos que o Espírito Santo está aí atento para que a palavra do Senhor chegue aos nossos corações e Deus nos muda, nos transforma e Deus abençoa e faça milagres e sinais extraordinários, como sempre tem feito. Há muitas pessoas, há centenas de pessoas ou milhares de pessoas que foram beneficiadas com as bênçãos de Deus, com a forma como Deus tem se manifestado durante todos estes anos. Agradecemos a Deus por isso e aqui estamos, em frente do Senhor, estamos aqui para que Deus esteja conosco, nos leve de sua mão poderosa e nós sigamos em frente e damos a Ele tudo o que Ele merece, a honra e o louvor e que o agrademos em tudo. Portanto, podem sentar-se, podem acomodar-se em seus lugares, meus queridos irmãos. Saúdo, pois, a todos os irmãos novamente, de todos os países, de todos os lugares, e que em mais de 60 países o Senhor ha permitido que chegue sua palavra, assim seja 6 corações, 10 corações ou 15, que tenha chegado em algum país, ali está Deus, e ali Deus tem posto seus olhos também no país. Assim que todos receberão as bênçãos, porque sempre trazemos à memória quando Deus disse a Abraão que iria destruir a Sodoma e a Gomorra, 2 cidades, e Abraão lhe dizia: Senhor, e se há 50, tu vais destruir essas cidades? Se há 50 justos? E o Senhor disse: se há 50, não as vou destruir. E começou Abraão assim a dizer ao Senhor que 45, que 40, que 30, que 10. E disse: se há 10, e disse: se há 10, não as vou destruir. Portanto, que o Senhor tem misericórdia destes 10 justos, por isso eu digo que em algum país muito distante, em algum lugar seguramente tem 10 crentes, 15 crentes, mas isso já Deus o olha, o vê como muito importante para ele. Agradecemos a nosso Deus porque ele nos trouxe a seu redil e o Senhor quer formar conosco um rebanho muito grande a nível mundial. E nós somos os encarregados, temos essa responsabilidade, este trabalho tão grande, tão maravilhoso, mas muito grande, o de evangelizar, o de ensinar, orientar as pessoas, falar-lhes de Deus, explicar-lhes a Bíblia. Tudo isso tem que fazer com as pessoas, falar-lhes do Senhor, da sua palavra, do seu poder. E por isso é que temos que ler muito a Bíblia, uma e muitas vezes, para que nós possamos aprender todos os conceitos e assim mesmo possamos também trabalhar a Deus. E um dia, quando nos apresentemos diante do Senhor, levemos muitos frutos. Amém? Então, este é nosso dever, nosso trabalho, é o que Deus tem posto em nós, esta grande responsabilidade. E hoje, então, vamos seguir aqui, continuando no livro de 1 João. Estávamos em 1 João, aqui hoje nos corresponde 1 João, capítulo 4. Nos corresponde hoje para meditar. Em 1 João, capítulo 4, vamos ler: para a honra e a glória de nosso Deus. E diz: amados, aqui no verso número 1, diz: amados, não creais em todo o espírito, mas provais se os espíritos procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. É a recomendação de João. Hoje nós também diremos o mesmo, também pensamos igual, que devemos discernir, e a forma perfeita para nós poder discernir ou distinguir o falso do correto é
lendo a Bíblia, adquirindo muito conhecimento bíblico e que também nossos corações estejam limpos diante de Deus. Se nosso coração é limpo diante de Deus, se nós somos honestos com o Senhor, se nós somos hipócritas, quer dizer aparentar santidade, aparentar que sou um grande assistente na congregação, aparentar que vivo uma vida santa. E não o fazemos, não vivemos desta maneira que aparentamos. Isso se lhe chama hipocrisia com Deus e também se lhe chama ser desonesto. Então, por causa disso, nosso Deus não pode dar-nos o discernimento ou dar-nos a capacidade para poder distinguir os espíritos de erro, de engano. E então, se andamos mal com o Senhor, pois somos enganados pelo inimigo, enganados pelo diabo. Por isso é necessário que nós, além de ler a Bíblia uma e muitas vezes, temos que aprender doutrina também. Também temos que ouvir os estudos bíblicos para aprender a doutrina, orar e pedir a Deus que nos ajude a compreender seu caminho, para que assim mesmo o inimigo não venha a enganar-nos, senão que nós estejamos prontos, preparados para qualquer engano de qualquer espírito de erro. Por isso dizia que um apóstolo lhes dizia, a todos os crentes lhes dizia, que não crescem em todo o espírito. De repente, um pregador, de repente, um homem ou uma mulher, naquele tempo era homens mais que tudo, se apresentava pregando e dizendo que ele era profeta, que ele era apóstolo ou era evangelista, que tinha todos os dons e começava a ensinar erros na doutrina do Senhor. E as pessoas, como não tinham o discernimento, como não tinham o coração limpo, como não andavam em honestidade e retidão com o Senhor, pois o diabo os enganavam e caíam na armadilha. Por isso aqui diz que muitos falsos profetas têm saído. Estes falsos profetas que menciona o apóstolo realmente saíram pelo mundo e têm formado muitas religiões. Muitas religiões cristãs que se dizem que leem a Bíblia têm saído pelo mundo por causa dos falsos profetas. Porque no princípio Deus começou a manifestar-se, a revelar-se às pessoas, a dar-lhes os dons espirituais. E alguns enganadores, mentirosos, irresponsáveis, materialistas ou ambiciosos pelo dinheiro, começaram a imitar e a fazer o mesmo, tentando ganhar, obter lucro por causa dos dons espirituais. Assim, um exemplo que nos conta em Atos dos Apóstolos, quando tinha um homem que via aos apóstolos que faziam milagres e sinais, e ele diz que eles ofereceu dinheiro para que lhe desse a ele também o dom. E lhes disse, te dou dinheiro, me dá este dom, porque eu também quero fazer o mesmo. Mas ele estava vendo, era pelo lado do dinheiro, do lucro, lucrar-se. Então ele dizia, não, se me dão este dom, e eu começo a fazer todos estes milagres que estes apóstolos fazem, eu vou ficar muito rico. É assim como essas pessoas, falsos profetas, como diz o apóstolo, começaram a levantar-se pela ambição. E Deus dava os dons espirituais, e as pessoas, os que eram ambiciosos, deturpavam o caminho de Deus reto por ir-se atrás da ambição, do lucro, do dinheiro, ou enriquecer-se. É assim como Deus também começa também a apartar-se das pessoas e as ignoram. E por isso, e daí vemos o resultado.
centenas de religiões, ou por não dizer milhares, no mundo, que diz ser cristãos, creio em Cristo, creio em Deus, leio a Bíblia. Mas cada um está buscando o seu. Nenhum prega com sinceridade, senão buscando as coisas materiais, buscando os primeiros lugares, buscando estar nos melhores lugares, buscando que os honrem, que os venerem, que lhes homenagiem, ser importantes. Isso é o triste, o que tem acontecido, o que tem ocorrido, desde que o Senhor começou a manifestar-se em sua igreja primitiva, até o dia de hoje. É por isso que o Senhor quis formar uma congregação, um lugar onde lhe adore desinteressadamente, onde se ama e se busca a Deus com um coração sincero, reto, com um coração limpo, para que assim mesmo se cumpra estes salmos quando dizem: quem estará no lugar santo, Senhor? Quem? Quem estará em frente a ti? Quem estará no teu lugar? Quem vai se apresentar diante de ti? E o Senhor diz: o limpo de mão, o limpo de coração. Então, por isso nós aqui temos o privilégio que Deus nos há congregado, nos há reunido, para que seu Espírito nos guie, nos dirige, nos governe. E estamos aqui com o Senhor, buscando esta perfeição e buscando fazer a vontade de Deus e agradar-lhe em tudo, para que um dia ganhemos a vida eterna. Mas, antes de nós desejarmos ganhar a vida eterna, temos que ganhar muitas almas para o reino dos céus. Portanto, continuamos aqui com o verso número 2, quando o apóstolo faz esta recomendação. E diz no verso 2: nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que é Jesus Cristo, quando diz que todo espírito, é porque os espíritos possuíam os homens para pregar e ensinar. E aqui, o Espírito Santo, que é o único que deve possuir a homens e mulheres para pregar, para ensinar, profetizar. E naquele tempo, a maioria dos homens eram os que estavam à frente da obra evangelizadora. E diz: nisso conheceis o Espírito. Todo Espírito quer dizer que possui a uma pessoa que confessa que Jesus Cristo veio em carne, diz: está correto. Está correto porque naquele tempo havia esta polêmica e sobre os judeus que não criam que o Senhor Jesus tinha ressuscitado, que o Senhor Jesus tinha nascido de mulher e que tinha morrido e ressuscitado. Eles não criam e diziam que isto era uma mentira. Então, naquele tempo, diziam eles, as pessoas que não criam se diziam anticristo. Então, aqui no verso número 3, diz: e todo espírito que não confessa, quer dizer o espírito que está em um homem, um pregador, em um pastor, em um profeta, e não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse não é de Deus, não está pregando a palavra correta, não está ensinando o justo. Diz: e este é o espírito do anticristo, o qual tendes ouvido que vem, e que agora já está no mundo. Já o anticristo, desde o início da igreja do Senhor, já estava manifestando-se entre os crentes, mas aqueles crentes que não tinham se convertido a Deus, que não eram sinceros, senão que só aparentava, eram só assistentes ou ouvintes. Então, ele diz que esse era o anticristo, desde esse tempo já o anticristo. Hoje também tem muitos anticristos que negam ao Senhor Jesus Cristo, negam a divindade, negam que ele existiu, que Deus se fez carne, que habitou com o povo, e que o Senhor morreu e ressuscitou, e que hoje em dia se manifesta por meio da obra maravilhosa do Espírito Santo. O negam, então, é o anticristo. Vem trabalhando desde tantos mil anos, mais de 2000 de adiante, é o que tem estado trabalhando na mentalidade e no coração daqueles não sinceros. E aqui no verso 4 diz: filhinhos, vós procedeis de Deus e os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós, maior é o Espírito Santo que está em vós,
que este espírito de engano que está no mundo e está pervertendo a mentalidade, corrompendo a mentalidade dos seres, para que não creiam no Senhor da glória, na verdadeira palavra de Deus ou no verdadeiro caminho do Senhor. E no verso 5 diz: eles são do mundo, todos aqueles mentirosos, enganadores, que o inimigo os tem usado para deturpar a palavra, o caminho de Deus. Diz, são do mundo, por isso falam das coisas do mundo e o mundo os ouve. Nós, os crentes, diz o apóstolo, somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Uma pessoa que quer conhecer de Deus, que ama a Deus, crê em Deus, mesmo que não esteja no lugar que deve estar, mas é uma pessoa que sempre há desejado em seu coração conhecer a Deus, seguir a Deus ou amar a Deus. Diz que esta pessoa nos ouve quando nós a evangelizamos. Quando nós falamos de Deus, esta pessoa nos ouve, aceita, se alegra e diz, sim, eu vou neste lugar. Você está me convidando a este lugar e eu vou. Por quê? Porque no coração desta pessoa está a intenção e o desejo de conhecer e de crer e de amar a Deus. Então, é o que diz, o que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, nós também temos vivido essa experiência, que muitas vezes falamos a alguém, a alguma pessoa, nos rejeita, se irrita, se torna nosso inimigo, porque eles não eram de Deus, porque não têm nada de Deus em seus corações, nada de temor, nem crença no Senhor. Bem, continuamos aqui no verso número 7, mas antes de continuar aqui no número 7, estes versos estão nos falando já do amor de Deus para com suas criaturas. E também diz que este amor de Deus para suas criaturas, que nós também devemos amar a nossos semelhantes. Amá-los assim como Deus ama as suas criaturas, ama a seus seguidores. Entretanto, antes de continuar lendo aqui este verso número 7, vamos ler em Romanos, que também nos fala do amor de Deus, do amor que nós também devemos professar aos nossos semelhantes. Aqui em Romanos, capítulo 13, vamos ler do verso 8 ao 10. Em Romanos, capítulo 13, do verso 8 ao 10, que diz, não devais a ninguém coisa alguma. Quer dizer, não dever. Diz, mas amai-vos uns aos outros. Não tenha dívidas com as pessoas. Tenha cuidado também, porque isto de dever às pessoas não é somente que eles devem dinheiro ou algum pertence a algo material, senão também que não lhe negue a amizade, que não lhe negue estender-lhe a mão ou a generosidade, ou a ajuda ou a misericórdia, ou não ir vingar-se de ninguém, porque se vinga, fica em uma dívida. Se não é generoso, lhe nega um favor, não lhe estende a mão em tempo, então fica você em dívida com o próximo, com o semelhante. Fica endividado, sua consciência começa a dizer, foste injusto no trato com esta pessoa. É injusto, porque esta pessoa te deu um dinheiro e você não quer devolvê-lo, não quer pagar-lhe a dívida. Então, isso de não dever nada a ninguém aplica a muitas coisas, em muitos aspectos. E diz, mas amai-vos, amai-vos uns aos outros, porque quem ama ao próximo,
cumpriu a lei. Então diz que amar é cumprir todos os mandamentos de Deus, cumpri-los em Deus e com nossos semelhantes. Amar é cumprir a lei que Deus deu a Moisés no Sinai. Não foi derrogada na cruz do Calvário? Não foi tirada? Na cruz do Calvário foi tirado o método de salvação, porque a parte da lei de Moisés também tinha muitos preceitos, muitos regulamentos, muitas regras que tinha que fazer para poder adquirir a vida eterna ou andar bem com Deus. Então, o Senhor Jesus, quando veio à Terra, cumpriu com todos estes requisitos, cumpriu com todas aquelas regras, ordens, cumpriu com tudo, e Ele, por isso, já fez na cruz do Calvário seu sacrifício, onde ali diz, anulado será tudo, tudo foi consumado, foi consumada a lei, porque a cumpri, porque o Senhor se comportou como ser humano, e Deus tinha dito que era o povo de Israel, os humanos, que tinham que cumprir toda a lei de Moisés, e como eles não puderam, o Senhor Jesus se fez humano e cumpriu com toda a lei e a tirou, mas aquela lei que Deus deu a Moisés, os 10 mandamentos ali no Sinai, essa era uma lei que continuava vigente e que seria o Espírito Santo depois do Senhor Jesus Cristo, quando desse início ao Evangelho, às boas novas de salvação, ao novo método de salvação, que já não era cumprir todos os preceitos e as regras da lei de Moisés, senão é que tinha que crer em Jesus Cristo e cumprir os mandamentos do Senhor vigentes, aqueles mandamentos dados no Monte Sinai a Moisés. E por isso é que esta lei continua e diz hoje no Evangelho que é a lei do Espírito. Já não é a lei de Moisés, senão é a lei do Espírito, porque foi Deus quem deu esta lei a Moisés. E aqui diz que o homem ou a mulher que cumpre, que diga que tem amor, é porque cumpriu a lei. Então, na lei, o que dizia? Diz aqui no verso 9, o que era o que dizia a lei? A lei dizia, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Isto é um exemplo da lei de Deus, da lei do Espírito Santo. É um curto exemplo e diz, e se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta máxima: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Este ensinamento se deu uma e muitas vezes, de muitas maneiras, mas como eu sei que tem pessoas recentes, tem muitas pessoas pela primeira vez também, pois têm que aprender. É preciso que este ensinamento seja para vocês, ainda que os irmãos da igreja, os que já têm algum tempo na igreja, já o sabem e são mestres da palavra, mas não lhes faz mal tornar a repetir. É muito importante. Então, vemos aqui que a lei era isso. Por isso se diz que o que ama é porque está cumprindo a lei. Que o amor é cumprir a lei de Deus, a lei do Espírito. Esse é o que ama, este é o amor. Diz que Deus nos amou a todos nós. E que assim como Ele tem nos amado, diz que nós temos que amar a nossos semelhantes. E amar nossos semelhantes é cumprir a lei. Quando nós cumprimos toda a lei dos mandamentos do Senhor, pois não ofendemos a ninguém, não fazemos mal a ninguém, não fazemos as pessoas sofrerem, não os decepcionamos, não os desanimamos,
Ao contrário, eles se fortalecem e seguem em frente porque verão nosso exemplo, verão nosso testemunho, verão nosso amor que eles estamos professando, cumprindo os mandamentos do Senhor. E está o exemplo de 4 coisas, que é adultério, matar, furtar ou roubar, dar falso testemunho, falso depoimento, não cobiçar, não ter ambição, não desejar os dos demais. E diz, e há muitos mais mandamentos, e diz que qualquer outro, diz, se resume em ame ao teu próximo. Cumpra a lei. Então, você dirá, eu cumpro a lei. Muito bem, está amando ao teu próximo. E amar ao próximo não é somente as pessoas particulares, senão os da casa, começando pelo lar, pela família. Começar pelo casamento. Isso, cumprir todos os mandamentos. Isso é o amor. Este é o amor que Deus disse que temos que ter. Amar-nos uns aos outros. E no verso número 10 diz: o amor não faz mal ao próximo. Eu gostaria que vocês leiam, para que eles gravem mais no coração. O amor diz, o amor não faz mal ao próximo. Porque se nós cometemos um pecado, qualquer pecado, estamos fazendo um mal, um dano a nosso próximo. Diz, assim a plenitude do amor, da lei de Deus, o cumprimento da lei de Deus é o amor. Portanto, quando lhes diga a você, é que você não tem amor. Bom, acontece que na congregação, às vezes, vêm as pessoas, se acomodam de repente em algum lugar, nas primeiras cadeiras, na ponta, e como vêm muitas pessoas, em alguns lugares onde os templos são tão numerosos, porque estou falando de templos de 2.000 crentes, como acontece na Colômbia, que já os templos são de 2.000, 2.500 crentes que se congregam em cada culto. Então, as pessoas vêm, se acomodam aí em um lugar onde depois não dá passagem às outras pessoas que vêm. E vem uma irmã ou irmão que está ajudando a acomodar as pessoas nas cadeiras. E lhe diz, irmão, por favor, muda de lugar. Se irrita e depois diz, não, é que esta irmã Joana não tem amor. Não tem amor porque eu estava aí sentado e me fez levantar e que eu fosse para outro lugar. Não tem amor. Será isso o amor? Isso não é amor. Mas bem seria que ele interpretou que a pessoa lhe faltou um pouquinho de, bem como de compaixão, de misericórdia, ou certamente não lhe soube falar, não lhe soube explicar. Faltou ter-lhe explicado porque fazia isto, mas isso não é o amor? Então, há muitas pessoas que mal interpretam o que é o amor. Então, as pessoas mal interpretam que o amor é o carinho, as palavras carinhosas, não é que os abraços, que os beijinhos, que te amo, que é meu queridinho, minha queridinha, meu irmãozinho, minha irmãzinha, não é? Creem que isso é o amor? Mas isso não é o amor. O amor é o cumprimento de quê? Da lei de Deus, a lei do Espírito Santo. O cumprimento, esse é o amor. Porque o que cumpre a lei, então, ama a seu próximo. Bendito é o Senhor. Que Deus nos ajude a nós a cumprir com estes mandamentos. Que Deus nos ajude para que nós possamos amar a nosso próximo. Verdade que é formoso amar ao próximo? É muito lindo. Formoso é amar ao nosso próximo. Formoso é quando em nosso coração não tem nada que afete nossa vida espiritual, que não tenha nada que corroa nossa consciência, que é algo que impeça que eu possa sentir
carinho, amor, compaixão, misericórdia, que eu possa dirigir-me a outras pessoas com a forma como elas a merecem, com o cuidado que as pessoas merecem, tratar as pessoas com delicadeza, com sabedoria, ensinar com sabedoria e inteligência, corrigir com sabedoria, com inteligência, corrigir e fazer todas essas coisas com muita delicadeza, e verá que assim, dessa maneira, as pessoas aprendem e aceitam a correção, aceitam o ensinamento, aceitam a sugestão, e não começa a queixar-se ou a lamentar-se que lhes está faltando o amor. Ainda que isso não é o amor, mas assim muitas pessoas o entendem. Então, aqui, este verso de Romanos 13:10, nós deveríamos memorizá-lo e tê-lo sempre em nossos corações. Romanos 13:10, o amor não faz mal ao próximo. Porque o que é o amor? O amor é cumprir a lei de Deus. Mas qual é a lei de Deus? Bom, exemplos: adultérios, matar, roubar, falso testemunho, cobiça, rancores, ódio, orgulho, vaidade, pretensão, presunção. Bom, tantas coisas, malícia, ambição, mentiras. Tudo isso, ao cumpri-lo, ao deixar de fazê-lo, dizemos que estamos cumprindo com a lei de Deus. E se cumprimos com tudo isso, dizemos que temos amor e que tem amor. Esse é o amor, o cumprimento da lei. Agora vamos a 1 Coríntios, que também fala o mesmo tema. O mesmo tema, mas que tão bonito é tornar a repetir e a repetir o mesmo e tornar a repetir até que se nos grave em nossos corações, digo eu, não tanto em nossa memória, senão no coração fique gravado a palavra de Deus para poder executá-la. 1 Coríntios 13, vamos ler do 1 ao 7, e diz: já encontraram, irmãos? 1 Coríntios 13, de 1 ao 7, diz o apóstolo Paulo: se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos está se referindo a falar outras línguas que nos são dadas pelo Espírito Santo. Recordemos principalmente as pessoas recentes, as pessoas pela primeira vez, que o Senhor batiza com seu Espírito Santo as pessoas que vêm à congregação, batiza-os com o Espírito Santo e falam outros idiomas, outras línguas que não são naturais do que nós estamos acostumados a falar do nosso idioma natural. Então, o Espírito Santo faz-nos que falemos em outras línguas e desta forma louvamos a Deus também com línguas angelicais, espirituais. Isso era o que estava aqui dizendo o apóstolo Paulo. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, sem ter o amor, quer dizer que o apóstolo estava dizendo: e não cumpro com a lei de Deus, eu seria semelhante, diz, seria como o bronze que ressoa, ou o símbolo que retine, quer dizer, não tem um som próprio, não tem uma melodia, senão é somente algo que ressoou, algo que retiniu. Diz que assim será a pessoa que diz que fala em línguas porque já recebeu o batismo com o Espírito Santo e que então, como fala em línguas, crê que já isso é suficiente. Mas lhe faltou algo, lhe faltou que cumprisse com toda a lei do Senhor. Estava cumprindo com alguns mandamentos, mas lhe falta muitos outros mandamentos por cumprir. Então, diz que é semelhante a algo que não tem um som certo, senão é algo incerto. Um som que não tem uma melodia, uma razão, não é que se possa entender, senão é algo que retine em nossos ouvidos, retine, e que é bom, que incomoda,
Diz que assim seríamos ou assim somos. Se não temos amor, se não estamos cumprindo com a lei. E no verso 2 diz: e se tivesse o dom de profecia, olha quão sério é o assunto. Se tivesse o dom de profecia e soubesse todos os mistérios e toda a ciência de Deus, e se tivesse tanta fé, capaz de transportar montanhas, sem ter amor, eu nada seria. Aqui está dizendo que Deus dá os dons espirituais às pessoas, não porque estas pessoas sejam tão perfeitas, senão que Deus lhes dá os dons espirituais para que a pessoa comece a mudar, comece a ter uma vida nova no Senhor. Então, Deus dá os dons espirituais a homens e mulheres que ainda têm imperfeições, ainda estão com as fraquezas pecaminosas. Mas o Senhor dá-lhes os dons espirituais. Diz que eles dá profecia, que eles diz que imponham mãos, porque eles dá o dom de cura. Diz que tem fé e que entende muitos mistérios e entende muita doutrina da Bíblia. Mas então ainda tem tendências pecaminosas que as está praticando. Então Deus espera que com esses dons espirituais que os deu, mude a pessoa, se transforme, procure mudar, porque diz que já Deus lhe dá isso é para que a pessoa também faça a sua parte e se disponha a mudar e a ser transformada a sua vida, ou transformado o seu coração. E diz aqui o apóstolo que ele via alguns que não estavam cumprindo com estes requisitos. Via alguns que falavam em línguas e que tinha profecia e que estava ministrando os dons na igreja, mas via que ainda estavam pecando. E por isso lhes diz: não há amor. Vocês não têm amor. Porque no verso 3 faz outra comparação, outro exemplo. Diz: e se repartisse todos os meus bens para dar de comer aos pobres, e se entregasse meu corpo para ser queimado, mas sem ter o amor, quer dizer, não cumpro com a lei de Deus, de nada me serviria todas essas obras que faço. De nada me serviria. Então diz: o amor é paciente ou sofrido? O amor é sofrido. Quer dizer, a pessoa está exposta, a pessoa que tem amor. Vem a tribulação, vem os dias maus, vem as dificuldades, quem sabe a escassez, quem sabe a perda dos seus seres queridos, quem sabe acidentes, quem sabe vá à falência em seus negócios, quem sabe está sem trabalho, tem dívidas. Bom, vem muitos problemas à sua vida, e então esta pessoa que tem amor, tem paciência, tolera, aceita e pede a Deus em oração que o ajude, mas não deixe de buscar o caminho de Deus. Segue em frente no caminho do Senhor, porque espera em Deus. Então, aguenta ou tolera este sofrimento. Se alguém vem e o humilha, aguenta e tolera esta humilhação. Se alguém o calunia, aguenta e tolera esta calúnia. Segue em frente, buscando o caminho de Deus. Segue seu caminho. Só ora e pede a Deus que o ajude e o fortaleça. Mas ele segue seu caminho e está sofrendo. O menosprezo da sua família, quem sabe? O menosprezo dos seus seres queridos por vir à igreja ou por converter-se a Deus. Então, esta pessoa suporta, tolera e segue seu caminho. Isso é o que se chama o amor. Diz que é paciente o amor. Tolera e aguenta tudo o que lhe venha. Todas as dificuldades, toda situação que venha contra esta pessoa, a tolera, a suporta, a sofre. Diz que o amor também é bondoso. É uma pessoa que gosta de fazer o bem. Quem faz o bem é benevolente, é misericordioso, é paciente, é pacífico, é manso.
Tudo isso é ser bondoso. E diz que quando faz todas essas coisas, se diz que tem amor. Por quê? Porque cumpriu os mandamentos de Deus e então em seu coração estão todas essas virtudes e qualidades. Todos estes valores é o que há em seu coração. E diz que também o amor não é invejoso. Porque se há inveja em alguém que está dentro da congregação, então está fazendo mal a outra pessoa. Porque ou a olha mal, ou não a cumprimenta, ou está criticando ou falando mal desta pessoa, ou julgando-a, ou pensando mal da pessoa com a malícia. Então lhe faz mal, então não ama, não tem o amor de Deus, porque não está amando ao seu próximo, não está cumprindo os mandamentos de Deus, que é não tenha inveja. E aqui diz, o amor não é jactancioso. A jactância, o orgulho, a vaidade de dizer tenho, sou, eu tenho, eu sou melhor que aquele, eu estou por cima, eu sim sei, o outro não sabe, eu sim entendo, o outro não. Eu sou o melhor, eu faço as coisas melhor. Então, a jactância, quem é assim, diz que não tem amor, ou que não cumpriu os mandamentos do Senhor. Não tem amor, não ama a seu próximo, porque com a jactância está ofendendo aos demais. Está fazendo sentir mal às demais pessoas. E diz que o amor não se envaidece. Envaidecer-se com qualquer as coisas, as vaidades da vida, com as modas, com os programas, com tudo aquilo que o mundo mostra, todos estes prazeres do mundo. Então, a pessoa se junta a estas vaidades, em todos estes prazeres põe seu coração e faz-se um mal, faz-se um dano, porque aparta-o de Deus do seu coração, aparta-se desta vida espiritual e começa a viver uma vida física material em seu ser, e prejudica-se a si mesmo e prejudica os da sua casa, do seu lar, da sua família e também a seus semelhantes. Como podemos ver, o amor é um conceito que muito equivocado de algumas pessoas ao interpretá-lo. Mas aqui nós estamos falando e esclarecendo, e novamente vocês lerão em suas Bíblias novamente sobre este tema do amor. Não esqueça que o amor tem que amar os nossos semelhantes. O amor é cumprir os mandamentos de Deus. O amor é não pecar porque me ofendo, a mim mesmo faço-me mal, ofendo a Deus e ofendo ao meu próximo. Então, aqui no verso 5, continua enumerando, diz, o amor não faz nada indecoroso ou indevido. E se nós vamos dizer o que são coisas indevidas, pois encontramos muitas coisas. Encontramos muitas coisas que se podem fazer e que são indevidas. Por exemplo, um adultério é algo indevido. Por exemplo, prejudicar uma pessoa é algo indevido. Invejar ou guardar rancores, aqui diz, não guarda rancor, tampouco o amor. Se guarda rancores, então é algo indevido. Então, aqui, ao dizer o amor não faz nada indecoroso ou indevido, engloba muitas coisas que são pecado. Diz, não busca o próprio interesse, não se irrita. Não busca o próprio interesse. Nós sempre devemos dar o lugar aos demais. E por último, somos nós. Primeiro você, depois eu. Seja feliz e então eu depois serei feliz vendo a sua felicidade. Busca sua paz, então eu terei paz quando eu veja que você é uma pessoa de paz, porque vejo que Deus dá a paz e você a buscou e tem paz. Agora eu também terei paz, porque já não vou me preocupar por você, não vou sofrer, porque sei que você tem paz, me alegra.
Então, em todos os aspectos da nossa vida, nós não buscamos os primeiros lugares, primeiro eu, segundo eu, como diz os ditados, senão sempre dar o lugar ao outro. E diz, não busca o próprio interesse. O amor não se irrita, nem se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça. Quem vai se alegrar com algo que é injusto? Quando alguém é injusto com o outro, pois um se enche de tristeza, se preocupa, diz que é injustiça. Mas por que são tão injustos? Por que fazem isto? Por que fazem isso com esta pessoa? Então diz que quando tem amor, pois nós sofremos pelo sofrimento dos demais. Quando há amor, então nós nos alegramos com a alegria e o gozo dos demais. E diz aqui que o amor se regozija com a verdade, com o justo, com o reto, com o equitativo, com o perfeito. E diz que o amor se alegra com isso, não com as injustiças, senão com a perfeição, a retidão, a honestidade, fazer as coisas tal como são. E diz no verso 8 que o amor não acaba jamais. Diz, o amor não acaba jamais. Os mandamentos de Deus nunca acabarão. Diz que ainda na eternidade estará este amor de Deus, estará estes mandamentos de Deus e estará o amor tão perfeito em cada um de nós, se é que chegamos e esperamos que sim, vamos chegar à eternidade. Porque Deus vai nos ajudar a chegar. O Senhor nos fez promessas e temos que ser firmes para chegar. Então, lá na eternidade, teremos este perfeito amor. Mas Deus quer que seja desde aqui. Desde aqui temos que ter o amor. Desde aqui temos que ser perfeitos. Desde aqui temos que cumprir os mandamentos do Senhor. Então diz, o amor não acaba jamais, mas as profecias cairão em desuso, as línguas cessarão e o conhecimento atual ficará fora de uso? Claro que sim. Quando se acabará isso? O amor diz, as profecias cairão em desuso, as línguas cessarão e o conhecimento atual ficará fora de uso. A ciência não somente da doutrina do Senhor, senão também a ciência do mundo, da humanidade. Tudo se acabará um dia. Quando? Quando o Senhor venha nas nuvens por sua igreja? Quando o Senhor já leva o seu povo para viver na eternidade? E esperemos que seja muitos, que seja milhões. Quantos querem que sejam milhões os que vão à eternidade com Deus, com nosso Deus? Isso porque amamos a nosso próximo, amamos os de fora e estamos buscando a oportunidade para falar-lhes do Senhor, para lhes testificar e convidá-los que venham e que conheçam a Deus, para que um dia também vão à eternidade conosco, a estar com Deus. Não concordam? Esse é nosso trabalho? Esse é o amor? Agora sim, vamos passar a 1 João. Agora sim, passamos aqui a 1 João, no verso 7 de 1 João. E agora sim, já vamos entender o que o apóstolo João está dizendo. Diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Glória a Deus. Agora sim, já vocês entendem esse verso? Já o entende porque já sabemos o que é o amor? Já sabemos o que é estar com Deus, o nascido de Deus? Porque Deus nos ajuda a tirar do coração todo o mal. E então já vivemos nesta santidade, já temos este amor, já amamos ao próximo e já estamos cumprindo os mandamentos do Senhor. E no 8 diz, aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Nisso mostrou-se o amor de Deus para conosco, quando Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Diz que Deus nos amou tanto que mandou seu Filho que se sacrificasse, que morresse na cruz por nós. Deu sua vida por nós. Esse é o amor. Nisso consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação por nossos pecados.
Amados, se Deus nos amou assim, também nós devemos amar uns aos outros. Quer dizer, cumpramos os mandamentos de Deus e verá como, assim, desta maneira, demonstramos aos nossos semelhantes que os amamos. O 12. Ninguém jamais viu a Deus, diz. Ninguém jamais viu a Deus. Quer dizer, nós não vimos o Senhor assim, uma matéria que digamos que é Deus, não. O sentimos, não é? Sentimos o Espírito Santo? Ouvimos a voz de Deus em nosso coração, em nossa consciência? Temos visões, sonhos, sonhamos com o Senhor? Mas, na realidade, assim desperto, diz, ninguém jamais viu a Deus, diz. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é aperfeiçoado em nós. Sim, e eu digo aqui, se amarmos uns aos outros, quer dizer, se cumprimos os mandamentos do Senhor, então Deus permanece em nosso coração e o amor de Deus se aperfeiçoa em nossa vida. Glória ao Senhor. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu de seu Espírito. Então Deus nos deu seu Espírito Santo para que sintamos que ele está conosco, que ele nos ama. E no verso 14, e nós temos visto e testificamos que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confesse que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nesta pessoa e esta pessoa também permanece com Deus. E nós permanecemos no Senhor. Diz que o que confesse que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então, quando alguém nos pergunta, sim, é que eu creio em Jesus Cristo? Porque eu sei que tem denominações que creem que Jesus Cristo foi um homem qualquer, que foi um profeta simplesmente. Mas não. Ele, além de ser profeta, ele, além de ter se comportado como um homem comum, normal, ele era o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Assim temos que crer. E aqui no verso 16 diz, e nós temos conhecido e crido no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, meus queridos irmãos, nós temos que lutar por cumprir estes mandamentos com a ajuda de Deus, pedir ao Senhor que nos ajude e esforçarmos também por mudar, para que Deus permaneça dentro de nosso ser. E no verso 17, nisso aperfeiçoou-se o amor em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois como ele é, assim somos nós neste mundo. O 18, no amor não há medo. Quem vai ter temor, quem vai ter medo, quando nós estamos cumprindo todos os mandamentos? Quando nós já temos a Deus em nosso coração, qual temor ou medo vai haver em nosso ser? Nenhum. De quem vamos ter medo? De ninguém, porque Deus está conosco. Então diz, no amor não há medo, mas o perfeito amor lança fora o medo, porque além do mais, uma pessoa que vive em pecado, pois tem medo porque sua consciência o acusa, que está fazendo mal, e que cedo ou tarde vai receber um castigo. Veja, isso é o que acontece, esse é o medo e o temor daqueles que permanecem nesses pecados. Então diz, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo comporta castigo. E aquele que teme não foi aperfeiçoado no amor. Nós o amamos a nosso Deus, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, a pessoa é o quê? Mentirosa. Porque diz, amo a Deus, mas tem ódio, raiva, distanciamento contra seu irmão ou contra o próximo também. Então, pois é mentiroso, está mentindo. Deus não está em seu coração. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E nós temos este mandamento da parte dele. Aquele que ama a Deus deve amar também seu irmão. O que cumpre os mandamentos de Deus
por lógica, que ama a seu próximo, não somente a seu irmão em Cristo, senão também ao resto das pessoas, aquelas que nos rodeiam, aquelas pessoas, amizades, parentes que não são da igreja, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, de estudo. Então nós estamos dando a estas pessoas sinceridade, estamos dando-lhes amizade, carinho, e se é necessário estender-lhes a mão, estende-lhes a mão e os ajuda no momento necessário. Dessa maneira, se está demonstrando que estamos cumprindo os mandamentos e que amamos a Deus e que amamos ao próximo e que temos amor. Então, veja este conceito do amor, o formoso que é, e que nós vamos orar ao Senhor e pedir ao nosso Deus que nos ajude para poder conseguir chegar a esta etapa em nossa vida espiritual, a etapa do amor perfeito. Este vínculo perfeito em que cristão deve chegar, o crente no Evangelho deve chegar, o vínculo perfeito é o amor. E o amor é cumprir os mandamentos de Deus. Ter o coração limpo, porque quando se cumpre os mandamentos de Deus, o coração fica limpo. Então, esta é a forma também como nós estaremos conquistando corações para o reino dos céus. Que Deus nos ajude, que o Senhor esteja conosco, que Deus esteja com todos vocês. Vamos orar. Bendito Deus Todo-Poderoso, Pai, Criador dos céus e da terra, Criador nosso, nosso Pai, nosso Deus, nosso Rei. Poderoso Senhor onipotente, Tu és grande e justo, Tua misericórdia é tão grande, Teu amor é eterno, Tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Tudo que Tu nos has prometido, Senhor, estás cumprindo, pouco a pouco, em nossas vidas. E aqui estamos, Senhor, aqui estamos em Tua presença, sendo abrigados por Teu Espírito Santo, sendo abrigados por Teu poder, por Tua magnificência, por Tua presença. Estamos aqui, Senhor, recebendo bênçãos, porque Tu fazes tantas coisas em nossas vidas, todos os dias, todo o tempo. Sempre Te estás manifestando de uma ou outra maneira a cada crente. E a todos nos tens dado muitas bênçãos, nos tens guardado, nos tens protegido. E aqui estamos, Senhor. Agora Te pedimos, Pai Santo, por aquelas pessoas recentes, pelas pessoas por primeira vez, por aquelas que ainda não tiveram a oportunidade de vir à igreja, de ouvir a palavra Tua, de sentir em seu coração a presença do Teu Espírito Santo. Senhor, eles não tiveram essa oportunidade, mas Te pedimos por eles que os abençoes. Te pedimos, Senhor, que nos ajudes a evangelizar, que nos ajudes, Senhor, a forma simples para poder evangelizar e poder falar às pessoas de Teu nome, de Tua palavra, de Teus caminhos, da vida eterna, de todas aquelas maravilhas que Tu nos dás. Poder falar de Ti, Senhor, das maravilhas que fazes. Ajuda-nos, Senhor, para poder trabalhar em Tua vinha, como deve ser, como Tu queres que façamos. Obrigada, Senhor. Pai Santo, obrigada. Obrigada por nos ouvir, por escutar-nos, Senhor. E agora Te peço, Pai, que estendas Tua mão poderosa pelos doentes, por todas as pessoas, de todas as idades, que têm diversas doenças, que Tu cura-os, liberta-os, limpa-os, que Tu guarda-os e proteja-os. Eles estão orando e pedindo-Te a Ti por curas, por suas petições, seus desejos do coração. Concede-lhes, Senhor, ouça a oração. Abençoa-o, Senhor, liberta-o, Senhor. Cura, limpa, tira bruxarias, tira feitiço, tira maldições. Senhor,
Tem misericórdia, meu Senhor. Tu nos tens amado, nos ama e seguirás nos amando. Pai, por teu amor te pedimos, que tu, Senhor, te manifestes entre nós. Obrigada, Senhor. Te damos a honra, a glória e o louvor. No nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Bendito é o Senhor. A honra e a glória é para o nosso Deus. Vamos cantar ao Senhor o coro 11, que diz: eu quero mais e mais de Cristo. O coro 11. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Bendito é o Senhor. Glória a nosso Deus. Muito obrigada, queridos irmãos e irmãs. Pessoas pela primeira vez, pessoas recentes, obrigada. E aqui os irmãos que estão comigo, Deus abençoe. Muito obrigada e até breve. Mas os beijinhos para as crianças e abraços para todos vocês. Obrigada.